Pessoal, boa tarde. Agora sim, vamos começar. Peço perdão, aqui tivemos umas questões técnicas, por conta de YouTube, Facebook, mas agora estamos começando oficialmente. Tá? Bom, primeiro vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Virtis, sou professor, arte educador e também sou produtor do Festival Pulsa Movimento Arte Insurgente. E essa live, são duas lives, né? A primeira que vocês vão ver agora de introdução ao universo teatral, e a próxima, que fala um pouco sobre a curadoria do próprio festival e da cena teatral brasileira. Tá? A gente vai começar com essa, que é uma introdução ao universo teatral. Essa contrapartida dela é em especial para alunos da rede pública, de Itabira, mas também abertos aí para o Brasil inteiro. Antes de começar, quero agradecer muito a presença do Adriano Paiva, que está aqui com Libras. Adriano, obrigado por aceitar esse convite aqui com a gente esse ano nessa nossa live. Vai estar lá na próxima também. Bom, vamos lá. Essa introdução ao universo teatral, ela é uma introdução muito simples. Primeiro, contato com o universo do teatro e com elementos que constituem o teatro de uma forma que muitas vezes a gente conhece e de outras formas talvez a gente não conheça tanto. E essa é a graça que a gente vai discutir um pouco hoje nessa introdução, né? Porque eu acho que muito do que a gente entende de teatro é uma coisa que vem a partir de um senso comum, ou de coisas que a gente vê no cinema, coisas que a gente vê nas séries, né? Hoje muito pelo celular, pelo YouTube. E na realidade a gente vai perceber que o universo teatral alcança outros lugares que fogem um pouco desse senso comum. Tá? Então vamos nessa. Antes de começar a falar mais sobre isso, eu vou mostrar alguns pequenos vídeos para vocês, só para vocês observarem outras coisas, outros pontos de vista do teatro. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Este é o primeiro. Vamos ver o segundo agora.
Isso. Vamos ver agora um terceiro vídeo. Observem. Isso. E por fim, o quarto e o último vídeo. Observem. Muito bem. Deixa eu passar aqui para a próxima. E aí, a gente começa observando esses materiais. Começa com uma pergunta para vocês refletirem aí na casa de vocês, que é: onde será que surge o teatro? Eu faço essa pergunta porque eu tenho certeza que se eu perguntasse antes, ou ainda perguntar para outras pessoas que não estão aqui acompanhando a live, vocês vão pensar que talvez o teatro surja na Grécia. Essa é a pergunta mais comum e a resposta mais comum que se ouve diante dessa pergunta. Isso acontece porque a gente tem formado, embora a gente não reflita o tempo todo sobre isso, mas o nosso pensamento é formado a partir de um ponto de vista eurocêntrico, ou seja, um ponto de vista europeu, né, que tem a Grécia
como ponto de partida ali do teatro, por conta da dramaturgia teatral, de autores, né, e filósofos gregos que começaram a escrever sobre o teatro. Mas isso não quer dizer que o teatro no mundo surge dali. Né? Eu mostrei para vocês aí quatro elementos diferentes, né? Um que também é europeu, que é um teatro originário lituano, né, de tradição originária, que é muito anterior, inclusive, à temporalidade grega. Apresentei para vocês também um espetáculo que eu assisti, é uma filmagem pessoal, de um espetáculo chamado Ginga, que seria uma rainha angolana, né? Então é um espetáculo que também traz uma discussão sobre ancestralidade dentro do trabalho, que mostra um outro ponto de vista teatral. Mostrei para vocês algumas crianças também, privilégio de filmar ao vivo, crianças do ritual ali Mapuche, que são os povos originários chilenos, né? Foi uma apresentação que elas trouxeram para a gente ver num trabalho que eu fiz lá, e trouxe, por fim, uma festa popular brasileira, que é o Reisado, né? A minha família ela é cearense, e de lá eu filmei esse dia que era o Reisado, ali, né, no Rio 12, que é o bairro, né? O Reisado que acontece no bairro. Eu mostrei para vocês esses quatro elementos para a gente perceber que a ideia de teatralidade, né, quando falar de falar de teatralidade, primeiro, esse tipo de manifestação artística, ela é anterior à Grécia e, principalmente, ela se manifesta em outros lugares. Né? É como se o pensamento grego fosse um pensamento centralizado. Mas se a gente descentralizar o pensamento, né, pensar em outras formas de conhecimento, a gente vai perceber que o teatro e as manifestações artísticas e teatrais, ou as representações, elas acontecem, surgiram sem uma data muito definida, mas há muito mais tempo atrás do que a gente se limita a dizer muitas vezes na Grécia. Então, se você estiver na escola e ler lá que o teatro surgiu na Grécia, pode perguntar para o professor e pode apresentar, olha, isso aqui está errado. O teatro não surgiu aqui, não. Um tipo de teatro, talvez seja o ocidental, surgiu ali. Mas o teatro, de uma maneira geral, ele tem muitas outras origens, inclusive até desconhecidas do ponto de vista do tempo, mas com manifestações que a gente começa a estudar aí de lugares diferentes. Então, só para a gente contextualizar, quando eu vou falar de teatro, quando eu vou falar de teatralidade, eu estou falando de algo que surgiu em muitos lugares diferentes do mundo e que se manifesta também de formas diferentes, muito relacionadas às manifestações culturais. Às vezes é uma história que é passada, né, de boca a boca, de geração em geração. Às vezes é uma história representada, muitas vezes representando talvez divindades, talvez figuras mundanas, mas tudo dentro de uma manifestação cultural que tem pontos de partida em lugares diferentes do mundo. Então, o teatro não surgiu na Grécia, vou começar aí pelo avesso da história. Bom, vamos seguir aqui então para conhecer, né, porque tem outros elementos que a gente conhece, que não é que tudo é diferente, mas só para a gente perceber que caminhos são possíveis aí da nossa história. Vamos lá. Bom, vou mudar aqui de quadro para vocês observarem. Nesse quadro aqui, só para também vocês acharem que a gente está só em outros lugares, a gente também tem o hábito de dizer que o teatro surgiu na Grécia, porque a palavra teatro que a gente usa no dia a dia, ela tem origem grega. Né? O nosso vocabulário ele é altamente influenciado, tem uma origem ocidental, então a gente usa a palavra teatro, essa palavra grega, uma palavra, não o teatro. Né? E aí tem duas versões possíveis ali para o surgimento da palavra teatro, que é a mais comum, que o teatro vem da palavra teatron, né, que significa lugar de onde se vê. Então, na Grécia Antiga, quando você ia, né, nesse espaço assistir alguma coisa de teatro, tinha um lugar onde ficava o público, o espaço da plateia. Esse lugar era o que se chamava teatron, né, que é uma arte ali considerada do visível, não necessariamente, mas naquele momento essa era a concepção possível. E outro termo, que vem da palavra teomai, que é lugar de manifestação do divino, né? Ou olhar com atenção, contemplar, perceber. Isso também tem aí uma denominação grega, porque, a princípio, o espaço da representação, ou seja, aquilo que era apresentado para o público, era a manifestação do divino, ou seja, as figuras, os deuses gregos, as deusas gregas, que eram representadas pelos seres humanos ali. Era a forma deles aparecerem para os seres humanos. Então, né, para o ser humano comum. Essa coisa do teatro, a manifestação do divino era o espaço em que as pessoas conseguiam se encontrar com os deuses e com as deusas na Grécia. Né? Então, a palavra teatro vem aí dessas duas possíveis denominações
de forma e aí, como a gente é altamente influenciado de maneira ocidental, a gente acabou imaginando que o teatro surge daí. Mas é só uma questão para nós, só uma questão de nomenclatura, né, que tem a ver com a origem mesmo etimológica, que chama, que é a origem da palavra teatro, que vem da Grécia. Certo? Só para a gente contextualizar, a origem do teatro é uma coisa, a origem da palavra teatro é outra coisa. Então vamos lá, vamos seguir aqui com as nossas descobertas ali, primeiras do teatro, da teatralidade. Né? Quando a gente vai no teatro, a gente ouve alguns termos, algumas palavras, e que muitas vezes a gente ouve ou pelo próprio teatro, quem já fez teatro, ou porque são elementos que a gente ouve falar do cinema, da TV, das séries, dos filmes, né, daquilo que a gente vê por streaming também. E alguns elementos da teatralidade são, eu vou começar com eles, eu vou começar a falar primeiro dos elementos técnicos da teatralidade. O primeiro elemento que eu vou falar para vocês é a questão da luz, da iluminação. Né? A luz ela é muito importante na história do teatro. Lá na Grécia, a iluminação ela era feita exclusivamente pela luz do sol, né? Então, as apresentações das peças teatrais aconteciam durante o dia, afinal de contas não existiam outras tecnologias de iluminação naquele momento. Inclusive tem uma peça famosa, né, que é a Antígona, em que a peça acontecia em função da movimentação do sol ao longo da peça, né? Porque o sol a peça durava muito tempo, conforme o sol iria se movimentando, ele ia iluminando de forma diferente no teatro, e a peça girava um pouco em torno disso. Né? Lembrando que sol, para os gregos, não é só sol, né? Tem uma atividade ali por trás. E veja, lá atrás, a própria luz solar servia como iluminação. Depois isso vai evidentemente, se alterando. Então você tem o advento, primeiro, né, das velas, o fogo como elemento do teatro. Então vocês não imaginam a quantidade de teatros na história que foram destruídos por conta de incêndio. Afinal de contas, o fogo é uma coisa que não é tão simplesmente dominada. Então você tem o primeiro momento ali que os teatros eram à luz de candelabros, de archotes, depois você tem ali a lamparina, mas enquanto tem vela, e principalmente teatros com furos de madeira e de muito tecido, pegavam muito fogo. Mas era como era feita a produção naquele momento. Quem vê filmes aí, que a gente chama de filmes de época, filmes mais antigos, com certeza vê ali algumas velhinhas, principalmente na frente do palco, para iluminar quem está em cena. Né? Depois, com o tempo, ali já no final do século XVIII, final do século XVIII, você tem o advento da luz elétrica. E a eletricidade começa a fazer parte do teatro, inclusive começa a revolucionar o teatro. Que é quando eu começo a usar refletores ali, luz muito quente, inclusive ainda tinha alguns incêndios no teatro, mas é quando você começa a iluminar a cena com a luz elétrica. Depois a tecnologia vai avançando, evidentemente, você começa a usar cores na iluminação, filtros, né? Fazer uma pausa aqui para fazer uma curiosidade para vocês. Quem usa Instagram aí em casa, com certeza usa filtro, já usou filtro para uma foto. E vocês podem perceber que os filtros são apenas como se fosse uma alteração de cor, né? Um filtro mais azul, um filtro mais vermelho. Né? Esses filtros do Instagram que a gente conhece, eles vêm do teatro. Né? Por quê? Porque antigamente você tinha uma lâmpada dentro do refletor e você precisava mudar a cor. Então você colocava o que a gente chama popularmente de gelatina, que é uma folha, um filtro, parece um celofane, que você põe na frente do refletor para dar cor naquilo que está sendo visto. Esse filtro lá atrás deu origem ao que a gente chama de filtro de teatro, desses efeitos de iluminação no teatro. Hoje em dia a tecnologia já é mais nova, evidentemente, não é nem mais luz quente, que a gente chama de luz fria, que são luzes feitas de LED. E a tecnologia do LED permite a mudança de cor e tudo mais. Então, hoje em dia a gente precisa de outras formas, tudo mais seguro, né? A gente chama de luz fria, ela não esquenta, então não tem incêndio, tem uma série de coisas aí. Mas o primeiro elemento técnico que a gente conhece aí é a iluminação. Outro elemento muito famoso, evidentemente, eu chamo de sonoridade, porque não é só a música, a trilha sonora, mas são todos os sons, inclusive o silêncio, que fazem parte de uma peça de teatro. Né? Você tem, por exemplo, nos teatros mais antigos, nas apresentações mais antigas, quem fazia essas sonoridades era uma orquestra, que durante muito tempo foi visível no palco, e depois ela foi apagada, mas daqui a pouco eu falo um pouco disso. Outro elemento importante aí do teatro é a questão do palco, espaços de apresentação e cenografia. Eu estou colocando esses elementos
juntos, porque a gente fala palco, mas é importante a gente perceber que palco não é só aquele cabladinho elevado em que as cenas acontecem. O palco é um lugar mais amplo, é todo o espaço em que acontece uma apresentação, né? Então a gente tem, no caso do teatro, o palco elevado, mas também tem o teatro de arena, que inclusive vem da Grécia, que é com o público em volta, e aí não é elevado, é ao contrário, é rebaixado, o público fica elevado. A gente tem o palco que a gente chama de elisabetano, que ele vem um pouco mais para frente, que é um teatro de modelo que a gente chama de modelo inglês. Mas, na verdade, todo espaço em que acontece a cena ele pode ser considerado palco. Né? Se eu tenho, por exemplo, um slam, que as pessoas estão em volta do modelo mais arena, aquele espaço é o palco que acontece a apresentação de slam. Se eu tenho uma apresentação, por exemplo, de teatro de rua, que acontece no meio de uma praça, no meio de uma feira, aquele espaço da feira, aquele espaço da praça, é o que seria o palco daquilo que acontece. Né? E a cenografia, que é como esse espaço é modificado, aí ela varia, né? Se usa a própria rua como cenário, se usa outros elementos, a gente vai descobrir alguns daqui a pouquinho aqui na nossa aula. Tá? Outro elemento importante é o figurino, ou seja, a vestimenta, a roupa. Eu estou falando roupa, mas isso é uma maneira bem resumida. Como é vestido as personagens, os personagens da peça de teatro, né? Desculpa o som. E a maquiagem, né? Como eu delimito ali a visualidade do rosto, do corpo dos atores para além das roupas. Outro elemento importante é o texto do teatro. Né? Muita gente que vai começar fazendo teatro acha que vai começar justamente falando em texto. Eu decoro o texto, eu aprendo o texto e tal. O texto é justamente o material escrito que tem as indicações do teatro, seja as indicações, sejam também as palavras. No Facebook. Eu dei uma sumida aqui, eu estou paradinho. Vamos ver se. O som tá bom. Oi, pessoal. Já estou retomando. Acho que voltou. Aparentemente voltou. Voltou. Vou seguir aqui, tá bom? Só para a gente perder o fio da meada. Dizia eu que sobre texto, sobre dramaturgia no teatro, eu coloquei uma outra palavra pequenininha ali, que eu estou chamando de disparador. O que é o disparador? Disparador é porque hoje em dia não se usa só texto para fazer uma peça. Hoje em dia tem peças que surgem de acontecimentos reais, de notícias de jornal, de notícias da TV ou da internet, ou peças que podem surgir de não só de texto teatral, mas uma peça que pode surgir a partir de uma música, de um quadro, né, da vida de uma pessoa, da biografia de uma pessoa. Então eu chamo de disparador, que é tudo aquilo que serve de ponto de partida para se fazer uma peça de teatro. E para terminar essa parte mais técnica, eu queria contar uma curiosidade para vocês. É o seguinte, eu coloquei aqui Apagar a Luz da Plateia, Esconder a Orquestra. Antigamente, como eu falei, a orquestra é quem fazia as trilhas das peças de teatro. Então, a trilha era tocada ao vivo por uma orquestra. Só que a orquestra estava visível ali. Então, quem ia ver a peça, via a peça e via a orquestra tocando. Mas, um cara muito conhecido, principalmente na música clássica, talvez você já tenha ouvido falar, um cara chamado Richard Wagner, alemão. O que ele fez? Ele fez duas coisas muito interessantes. Ele apagou a luz da plateia, porque, pelo que pareça, a luz ficava acesa. Pensa, é um momento que as pessoas iam no teatro não só para ver uma peça, elas iam para se mostrar, para exibir seus trajes finos, né, para fazer ali uma social com as pessoas. Então, nesse momento, as pessoas iam se mostrar e era importante que elas ficavam acesas. O Wagner foi lá e apagou a luz da plateia. Por quê? Para que a atenção voltasse toda para o palco. Outra coisa que ele fez foi criar o fosso da orquestra, ou seja, ele colocou os músicos todos dentro do fosso da orquestra, ou seja, quem assiste a peça não vê de onde sai a música. Isso parece muito óbvio, principalmente hoje em momentos de edição de vídeo pelo celular, mas a música ela dá o ritmo, ela dá o clima, ela dá a atmosfera da peça de teatro.
Se eu sei que ela vem ali, eu vejo músico, é uma coisa. Agora, se eu não sei de onde vem, isso ajuda a eu criar uma imersão na ilusão que está sendo feita ali. Então tá tocando uma música, não sei de onde vem, ela me ajuda a dar aquele climinha, aquela sensação. Então o Wagner foi muito importante criar a luz da plateia e esconder a orquestra. Ou seja, a ilusão do teatro cresceu muito com essa atitude do Richard Wagner. Então vamos seguir aqui, tem bastante coisa pelo caminho. Falar de outros elementos da teatralidade, a gente falou de elementos técnicos. E agora eu vou falar para você daqueles que são, que a gente chama de os agentes criadores, né? Quem são as figuras que criam a peça, as pessoas que criam a peça no teatro, né? Bom, primeiro, não tem como falar de teatro sem falar em atuação. As atrizes, os atores, os performers que fazem a peça de teatro, né? Eu não posso mais dizer que não existe peça de teatro sem elenco. Eu já vi peça de teatro que não tem ator nem atriz em cena, mas isso fica um outro dia. Hoje eu vou falar da atuação, ou seja, dessas pessoas que estão ali em cena, que aqui são as pessoas que a gente vê fazendo o personagem, contando uma história. São essas figuras, são os criadores da peça. Eu gosto de falar criadores, porque às vezes a gente acha que quem cria é só o diretor e o dramaturgo. Os atores ali não fizessem parte da criação, mas eles também fazem. Outra figura é a figura da direção, né? Eu estou colocando figura da direção porque a gente também tem hábito, às vezes, de falar diretor. Mas diretor é uma palavra masculina e a gente acaba achando que só tem diretor homem, né? Isso é a maior falácia da história do teatro, né? Então é importante a gente entender que as funções do teatro são para todos ali. Bom, temos a figura da direção, que quem organiza a cena, né? A gente tem uma imagem também de uma certa de autoridade de quem é diretor ou diretora, o diretor, e mais, na realidade, pode ser alguém que organiza, que orienta, que pensa quase como uma maestrina, um maestro que está acontecendo ali. Ela olha para todo da cena. Nós temos também a figura do iluminador ou da iluminadora, né, o agente criador da iluminação, que é, como eu falei ali, que pensa o desenho de luz, como que ela se influencia ali na hora de contar aquela história, de fazer aquela peça. Você tem ali o sonoplasta, que é responsável pela direção musical, né? Como eu falei agora há pouco, não é só a música, mas é todo tipo de som, inclusive o silêncio, como eu disse, que tem dentro da peça. Você tem a pessoa responsável pela cenografia também, ou seja, aquela pessoa que pensa o espaço, como que ele é, seja com objetos, seja sem objetos, né? O espaço vazio é necessariamente de espaço de cenografia. É que a cenografia, ou seja, o espaço, foi pensado daquela forma, né? Você tem a pessoa responsável pela criação do figurino, como eu falei, das roupas, né? Diálogos, cenografia, os outros elementos. E você tem também aí de escritores da cena, que são os dramaturgos e dramaturgas, né? Dramaturgos do teatro, né? Que quem escreve as peças ou as cenas, os roteiros e tudo aí. A pessoa responsável pela maquiagem, que eu também já falei agora há pouco, e uma pessoa que é muito importante e que a gente tem o hábito de esquecer, mas de repente as coisas acontecem, que é a figura da produção, é a produtora, o produtor, o produtor, ou seja, é aquela pessoa que faz, que garante que a coisa aconteça. Então, vou dar um exemplo. Vou fazer uma peça de teatro, uma peça assustadora, que tem uma morte terrível na peça de teatro, e nessa peça tem um sangue escorrendo pela parede do teatro. Bom, o diretor vai pensar que esse sangue vai falar, né? Como que o público vai ver, se esse sangue vai escorrer pela parede, vai estar do lado, vai estar do outro. O iluminador vai pensar como que fica mais evidente, se é que tem que estar evidente esse sangue. A pessoa responsável da cenografia vai pensar se esse sangue ele escorre da parede, se ele cai do teto, se forma poça no chão. Mas os produtores, as produtoras e produtores do teatro, que vão, de fato, garantir que esse sangue esteja ali. Que vai comprar o tipo de sangue, se vai ser um sangue falso, se vai ser molho de tomate, ketchup, tinta guache, que vai garantir que aquelas coisas estejam ali, que vai agendar o teatro, vai organizar os ensaios, que vai pensar o cronograma, vai organizar a bilheteria. Quem cuida disso tudo, né, para além da criação artística, também da criação artística, né, parece que é fora, é essa pessoa responsável da produção. E, evidentemente, né, também a gente, criador do teatro, são os espectadores, as espectadoras, ou seja, o público que está ali no teatro. Né?
Mas é só quem está fazendo peça interativa, o público participa? Não necessariamente. Também pode ser, né, o fato de eu assistir uma peça, eu já estou me interagindo com ele. Eu já estou fazendo parte daquele fenômeno teatral. Afinal de contas, se tem uma peça de teatro e nessa peça de teatro não tem ninguém assistindo, há dúvidas se o fenômeno teatral está acontecendo. Mas tem uma pessoa ali vendo, então talvez esteja. Né? E não precisa interagir necessariamente com o público. Né? E aqui eu anotei uma curiosidade para vocês, que é o seguinte. Eu coloquei aqui texto improvisado no Ulisses. Eu faço uma peça de teatro, eu sou ator, e dentro dessa peça de teatro que eu faço, eu falo um texto, eu ando pela rua, uma peça que acontece na rua, e o meu texto, ele varia a cada apresentação. Então não é um texto decorado. Né? A proposta dos dramaturgos e dramaturgas dessa peça é que eu vou andando pela cidade e eu tenho algumas palavras-chave ali, né? Algumas palavras que eu tenho que dizer, mas eu misturo ela com coisas que eu estou vendo no caminho. Então, se eu estou vendo uma árvore, eu falo da árvore. Se eu estou vendo um poste, eu falo do poste. Se eu estou vendo um muro, eu falo do muro. Então, veja, né, a gente está, de novo, a gente pensa no teatro como uma coisa fechada, tem que ir lá, decorar o texto e tudo mais, mas não, é o contrário. É um texto que ele vai sendo criado, inclusive, enquanto a peça está acontecendo. Né? E aí eu lanço outra pergunta para vocês que estão aí. Se vocês fossem agentes criadores do teatro, quem vocês seriam? Que papel da criação artística vocês poderiam ocupar aí? Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora olhar para outros elementos do teatro, que eu vou chamar aqui de conceitos e sentidos. Né? Parece uma coisa muito teórica, cabeçuda, mas não. São coisas muito simples, mas que ajudam a gente a entender um pouco o teatro. E a primeira coisa que eu vou falar é uma coisa que só existe no teatro, não existe no cinema, não existe na televisão, não existe na televisão levemente, mas ainda não consegue, não dá conta. Não acontece necessariamente no YouTube, no streaming, que é um fenômeno que é o que a gente chama de efêmero. Efêmero é o aqui agora. É aquilo que acontece no momento em que a coisa está sendo feita. Mas se eu ver uma transmissão no YouTube ou no Facebook, como a gente está vendo agora, mas se eu ver um programa ao vivo na televisão, veja, eu estou falando de criação artística, né? É diferente só de uma transmissão. Eu estou falando de que o fenômeno teatral, ou seja, a história que está sendo contada, ela acontece só naquele momento. Então, se por acaso eu estou vendo um programa na televisão que é de fato ao vivo, se eu for reproduzir esse programa, ele vai acontecer de forma diferente. Né? Então, o teatro ele tem sim aqui agora um elemento fundamental. Talvez seja um dos elementos que diferenciam do cinema. Outro elemento interessante é o que a gente chama de convenção. O que é a convenção no teatro? Vou dar um exemplo visual aqui para vocês. Vejam só o que eu vou fazer agora. Me observem. Vejam, o que é isso que eu tenho na minha mão? O que eu estou bebendo, por exemplo? Alguns de vocês podem falar assim: é uma xícara de chá, é uma xícara de café. Pois eu vou dizer que sabe o que eu estou bebendo? Nada. Gente, vocês viram que eu peguei a minha mão, não tem nada na minha mão. E é uma coisa invisível. O nome disso é convenção. O fato de fazer um movimento que se parece com pegar uma xícara e fingir que estão tomando alguma coisa, faz com que vocês, não é que vocês estão imaginando que de fato tem uma xícara de café na minha mão, mas é como se eu apresentasse uma regra de jogo para vocês e vocês topassem entrar nessa regra. Tipo, beleza, ele está mostrando que é café, então eu vou acreditar que ele está tomando café. Né? A convenção é esse acordo entre eu, o criador, e você, público, para que a história aconteça. Né? Por exemplo, uma convenção famosa na história do teatro é uma cena inicial de uma peça de teatro que muita gente conhece, que é bem famosa, que é o Hamlet. O Hamlet começava lá no teatro do Shakespeare, com dois atores entrando, segurando um candelabro, uma luminária, né, com vela dentro, e o ator entrava no teatro, era de dia, e ele falava: quem está aí? Dai voz a conhecer. Todo mundo estava vendo ele de dia, estava o sol rachando o coco de todos os ingleses naquela época, mas todo mundo entendia
que era de noite, que eles estavam usando ali a luz para conseguir ver alguma coisa. Isso é a convenção. É quando a gente dá o imaginário ao espectador e ele compra essa ideia e segue com ela até o fim da peça. Então a convenção é muito importante no teatro. Outra coisa muito importante é o imaginário. Não tem como trabalhar teatro sem trabalhar com o imaginário do espectador. Pode ser um imaginário fantasioso, pode ser um imaginário mais realista, pode ser com a história da vida de pessoas que existiram, pode ser com a vida daquela pessoa que está assistindo a peça, mas o imaginário está sempre ali em cena com a gente também. Tá? Outro elemento é a criatividade, é óbvio. Né? A criatividade faz com que cada peça seja diferente, seja eu fazendo café com uma xícara de verdade, realista em cena, seja usando uma xícara desenhada no papelão, seja só fazendo esse movimento com a mão sem nada, seja outras formas de mostrar essa xícara. A criatividade é um elemento fundamental do teatro. Outra coisa muito interessante no teatro é o que a gente chama de quarta parede. E eu tenho certeza que vocês já ouviram e muitos de vocês já conhecem esse conceito. Por quê? Quarta parede é uma coisa que ficou muito famosa agora nos streamings aí da vida, que os atores quebram a quarta parede, eles olham para a câmera, né? Isso também vem do teatro. Né? O teatro, durante muito tempo, foi o que a gente chama de realista, ou seja, a cena acontece ali independente do público. Né? Como se a gente visse pelo buraquinho de uma fechadura. Depois de um tempo, alguns artistas começaram a romper essa quarta parede, ou seja, falar diretamente com o público. Ou seja, rompe essa quarta parede, que é essa frente entre público e artistas. Tá? É daí que vem, mas vem do teatro. Não vem da Netflix, não vem do cinema, vem do teatro. E uma frase que eu pus aqui que é muito, muito importante para a gente, essa frase aqui que é assim, tudo é lido. Aí você fala assim, não, como assim tudo é lido? Né? Tudo que está em cena é lido. Eu vou contar uma história para vocês que é muito interessante, que é o seguinte. Há muito tempo, tem uma diretora, ela é do teatro, ela é da dança, chamada Pina Bausch. A Pina Bausch, ela é muito conhecida porque ela justamente faz um teatro que mistura teatro e dança no mesmo trabalho. E a Pina Bausch, ela foi fazer uma apresentação uma vez com o elenco dela, né, com as performers, bailarinas dela. E o pessoal chegou do teatro, chegou bem cedo, bem antes da apresentação, e começou a arrumar as coisas, cenário, figurino, foi ensaiar essa peça, esse espetáculo de dança. Enquanto o pessoal estava ensaiando, os atores, atrizes, performers deixaram as mochilas ali na plateia. E aí, ensaiaram, estava dando o horário da apresentação, o que o pessoal fez? Pegou, né, falou assim, gente, vai começar a apresentação, vamos tirar as coisas da plateia e vamos guardar no camarim. E aí, uma das bailarinas esqueceu no palco, ali no cantinho, o All-Star. Ela veio, tirou o All-Star, começou a dançar, descalça e tal, começou a peça desse trabalho, né, da Pina Bausch, e o All-Star ficou ali. E a peça rolou normalmente, aconteceu, dançaram belamente, sempre um trabalho muito bonito. Quando acabou a peça, no dia seguinte, começaram, não sei se era uma estreia, alguma coisa assim, começaram a surgir as críticas nos jornais sobre os trabalhos. Pois um dos jornais, não sei se um só ou mais, apareceu lá. Nossa, alguma coisa assim, tá? Até porque eu não leio alemão e não vi a notícia, mas é uma história famosa do teatro. Apareceu lá no jornal. Nossa, que peça incrível, que peça fantástica, aquele All-Star ali, aquele elemento contemporâneo, essa peça tradicional, tem um choque ali, internacional. Começou a criar um performance, como se ele fizesse parte da peça. Então veja, por isso que tem tudo ali, tudo que está em cena serve como elemento a dar algum significado. E quem está assistindo a peça, com certeza quer dar um significado para o que está vendo. Quer entender o que está acontecendo. Isso é muito bom para a gente que é artista, porque às vezes a gente faz alguns erros e ninguém percebe ou acha que faz parte da peça. Né? Mas isso é outra história, a gente vai falar mais sobre isso. Bom, vamos seguir que tem coisa para frente. Aqui, isso é uma coisa muito importante. São as novas teatralidades. Não, né? As teatralidades. Falar que é uma mentira, porque tem coisa mais antiga do que o próprio teatro grego, que a gente já sabe que não é o mais antigo que existe. Né? Aqui são algumas terminologias do teatro. Olha só, vou até tomar fôlego, porque são muitas. Vamos lá. Existe teatro de rua, teatro de arena, teatro musical, teatro cômico, teatro dramático, teatro de monólogo, né, uma pessoa sem cena, o teatro grego, que é um só tipo de teatro, não vamos dizer mais que quem inventou o teatro foi o grego. O teatro grego,
o teatro oriental, o teatro russo, o teatro indiano, o teatro yiddish, o teatro ameríndio, o nano-teatro, teatro de animação ou de formas animadas, teatro de sombras, teatro de fantoches, teatro esporte, teatro improvisação. Sem voz já. Stand-up comedy, ficou muito famoso hoje em dia, o teatro comercial, o teatro lambi-lambi, o teatro terapêutico, o teatro mínimo, o teatro dança, o teatro de revista, o teatro medieval, o teatro narrativo, o teatro antropológico, a contação de história, o teatro do absurdo, o teatro didático, o teatro político, o teatro do oprimido, o teatro da oprimida ou a teatra da oprimida, o teatro épico, o teatro interativo, a pedagogia da teatra, extremamente contemporâneo, pesquisem, o teatro virtual, o teatro híbrido, o teatro performático ou performativo, o teatro em espaços não convencionais, né, vou ver uma peça em um lugar diferente, o teatro pós-dramático, o teatro de ópera, o circo-teatro, o teatro infantil, o teatro popular, o teatro adolescente, o teatro jovem. Eu vou deixar aqui, ó, reticências e reticências, e com certeza eu não dei conta de tudo aqui. Com certeza vocês devem ter ouvido falar de um deles, pelo menos. Ou talvez da grande maioria, ou talvez de todos. De todos. Mas são as infinitas quantidades de teatro que tem no mundo. Não é só aquele tradicional em cima do palco com cortina, né? Tem muita coisa acontecendo aí mundo afora. Tem muito festival bom, sem querer puxar a sardinha para o lado, que apresenta aí muitas formas diferentes de fazer teatro. Vamos lá, estamos aí caminhando as formas teatrais. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Como eu falei para vocês, existe um teatro que é feito de formas diferentes. Eu posso terminar mostrando um teatro convencional, um teatro simples. Eu vou mostrar para vocês um teatro, talvez vocês já tenham visto, talvez não, mas que é muito curioso. Observem só. Olha só isso aqui. Vamos. Deitar-se nunca é o fim. A última palavra é a penúltima. E corre-se o grande risco de ficar descansado demais, para poder, se não se levantar, ao menos virar-se e festejar. O texto notado do filósofo Gilles Deleuze é o ponto de partida para a performance que acontece em uma passagem subterrânea do centro de São Paulo. A cena que a gente sugere é essa ideia desse movimento na cidade, dessas prédios que estão sendo levantados, desses lugares que estão sendo derrubados para erguer um novo prédio, aí um outro lugar é derrubado para erguer um novo prédio, e o certo vai sumindo, você vai ficando cada vez mais fechado. Né? Não existe um roteiro linear, e os personagens representam grupos sociais que convivem na cidade. E a linha que eu, particularmente, trouxe para o trabalho são essas figuras desses artistas de rua. São figuras que, por mais que sejam coloridas, se escondem de uma maneira. Passam também por isso, exportadas também, diluídas na cidade, diluídas na própria ideia de expressão. Assim. E a gente dá uma pergunta: o que te esgota na cidade de São Paulo? Ou o que a cidade quer esconder e que a cidade tem e que não quer ver? Né? E aí os atores, de um dia para o outro, eles trazem... e a gente vai debatendo e vai penetrando, o que tem mais a ver. Em alguns, em situações específicas, e trouxe para as cenas principais, a sala de ensaio, na passagem, essas cenas, essas ideias, para a gente desenvolver aqui e criar esse trabalho. Teatro da Vertigem existe há 23 anos. É conhecido por contar peças em lugares não convencionais. A Igreja Santa Ifigênia foi palco para o Paraíso Perdido. O Hospital Alberto Primo foi encenado dentro de jogos. E o antigo presídio abrigou Apocalipse 1,11. E não para por aí.
Tietê foi cenário para o espetáculo BR3. A Bélgica teve palco para a montagem Dizer Aquilo que Não Pensamos em Línguas que Não Falamos. A passagem onde acontece a performance virtual liga o viaduto do Chá à Praça Ramos de Azevedo. Estava fechada desde 1998. E o público pode assistir atrás de um crime ou andar no espaço dos atores. Só a experiência dessa passagem, que está fechada há não sei quanto tempo, e agora aberta, ou então essa experiência da vitrinização, onde estou dentro e, né, vendo as pessoas passando por aqui, ou às vezes o público está passando aqui e de repente tem alguém lá dentro observando eles, essa experiência é o que conta. Dois tipos de público. Um que assiste sentado e que ele só contempla o que está passando, ele só assiste, né? Uma espécie de voyeurismo. E tem um público que não entra, os transeuntes, mas são performando ali. E aí, é uma festa cada dia. Porque pode acontecer qualquer coisa. Bom, vocês viram aí essa maluquice que o teatro pode proporcionar pra gente, né? Tem gente assistindo, como ela falou, né, de forma contemplativa, que é mais no nosso senso comum. Tem gente passando e essas pessoas também estão vendo, mas ao mesmo tempo elas também são personagens, mesmo sem ensaiar, mesmo sem pensar antes o que ia fazer. Tem os atores que trazem, ouviram? Ela falou, trazem uma coisa nova todos os dias, ou seja, é interessante essa novidade. É um teatro que é feito, já falei que é efêmero, né? Às vezes continua sendo efêmero mesmo com a peça que a gente decora. Agora aí é uma coisa que vai surgindo conforme a peça vai acontecendo também, né? Então, vamos dizer que não existe uma definição que dá conta de tudo que é teatro. Existem muitas formas criativas de se relacionar cenicamente, seja com uma peça, né, uma mega produção, seja uma peça feita aí, né, em ambientes mais caseiros, mais amadores. Isso tudo são elementos, e não tem melhor ou pior, são elementos que dizem respeito aí aos processos do teatro e da teatralidade. E para terminar aqui a nossa live, opa, olha só, uma palavra. Peço desculpas para quem tomou um susto de primeira com essa palavra, mas é uma palavra que, no contexto do teatro, não vamos ficar falando isso em casa e falar que é porque aprendeu na live, hein, pessoal? Não faz isso comigo. Mas é uma palavra que é muito usada no teatro, né? Muito usada mesmo, né? Na verdade, antigamente, com certeza vocês já ouviram outro termo, que é um termo que é quebra-perna, né? No teatro. Esse é um termo que surgiu lá no teatro, se não me engano, no teatro da Inglaterra, né, do quebra-perna, no sentido de sorte. Mas hoje eu vou falar de um outro termo, que principalmente no Brasil é um símbolo de boa sorte no teatro, que é essa palavrinha aí, que é a palavra merda. Como assim? Como que isso virou a palavra das pessoas do teatro? Existem muitas versões, mas a versão que eu gosto mais e que a popularizou é a seguinte. Antigamente, quem frequentava os teatros, principalmente, era a alta sociedade, pessoas muito finas, que iam ao teatro ver os trabalhos artísticos. Quando essas pessoas chegavam no teatro, já falei para vocês, muito bem vestidas, luz ainda acesa, para ficar fazendo aquela conversa e tudo mais, as pessoas iam ao teatro e elas iam, né, por ser pessoas finas, não iam a pé. Elas iam de carruagem ao teatro. Quando elas chegavam no teatro de carruagem, teatro, né, as pessoas saíam para ver a peça e as carruagens ficavam paradas na frente ali dos grandes teatros. A carruagem é movida a cavalo, né, essa tecnologia antiga, que são os cavalos. E os cavalos ficavam ali parados no teatro. Acontece que as peças não eram curtas. Eles duravam 2, 3, 4, 5 horas até. E os cavalos ficavam parados ali na frente do teatro, esperando a peça acabar. Acontece que, se os cavalos estão ali, uma coisa que eles vão fazer, né, faz parte da natureza dos cavalos, é merda, né, fazer cocô ali na frente do teatro. Então, daí vem essa palavra. Por quê? Porque quanto mais cocô ali, quer dizer que tem mais cavalo.
Quanto mais cavalo, significa que tem mais carruagem. Quanto mais carruagem, significa que teve mais gente assistindo às peças de teatro. Ou seja, quando eu desejo merda para os artistas e as artistas de cena, significa que eu estou desejando que tenha muito público, que muita gente vá assistir, que muita gente conheça o trabalho dessas pessoas. Então, dizer merda é um símbolo de boa sorte, né? É um símbolo de você motivar e desejar prosperidade para aqueles e aquelas que estão sendo para os trabalhos artísticos apresentados, né? Então, a palavra de muita honra, ainda que surja ali de um elemento que a gente chama de baixo ventre, né? Uma palavra que surge aí popular. É isso, só para vocês saberem. Então, quando vocês tiverem um amigo que vai fazer uma peça, você já para ele falar merda, né? Ele não vai se ofender, pelo contrário, ele vai perceber que você, além de saber, está desejando boa sorte para ela ou para ele. Certo? Bom, nós vamos chegando aí ao final da nossa live, né, na reta finalzinha aí da live, né? Como nós estamos pelo Facebook, é muito possível, mesmo terminando a live, que vocês coloquem aí nos comentários perguntas, questões. A gente responde essas perguntas, responde essas questões, pergunta aí sobre curiosidades. Né? A gente teve algumas curiosidades aí ao longo da live para a gente entender um pouco esse mundo do teatro, esse mundo da teatralidade, mas eu espero que mais do que só trazer informações para vocês, eu espero ter gerado mais curiosidade para que vocês aí, cada qual é o seu contexto, né? É importante. O teatro não é uma coisa. Isso é muito legal. Eu vou fazer uma pausa para dizer isso. O teatro não é uma coisa que precisa ser distante, uma coisa elitizada, uma coisa que é só para poucos. Muito pelo contrário. O teatro, assim como muitos elementos artísticos dentro do contexto cultural, ele pode estar muito mais perto de vocês do que vocês imaginam. Seja na narrativa familiar de vocês, nas brincadeiras que vocês fazem na escola, nas histórias que vocês contam. Né? Tudo isso tem uma certa teatralidade. Quando vocês fazem o famoso faz de conta, na realidade vocês estão trazendo aí vida à teatralidade e mantendo essa tradição, que ninguém sabe muito bem de onde veio, só sabemos hoje que não foi na Grécia, mas que ajuda a gente a perdurar esse exercício imaginativo que só é possível dentro da teatralidade, só é possível dentro do teatro, que só existe como elemento nosso de humanidade. Certo? Eu quero agradecer muito a presença de vocês que estão vendo, seja no momento presente, seja daqui a pouco na escola, em outros espaços aí de formação, ou mesmo na casa de vocês. Agradeço demais. Agradeço também ao convite feito aí pela equipe do festival, né, do Pulsa, Movimento Arte Insurgente. Agradeço a Andréia, Guilherme, Iago, Marina, Natália, todo mundo aí da equipe da Olhares, Instituto Cultural e da Outra Margem, produtora Outra Margem, que são responsáveis pelo festival. Agradeço de novo a Marina Watanabe, pelos trabalhos técnicos aqui da nossa live. Agradeço mais uma vez, Adriano Paiva, arrasou, falou pelos cotovelos. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa live, nos vemos na próxima. E agradeço a você que está aí na sua casa, acompanhando essa live, para você não perca oportunidades, principalmente gratuitas, de se relacionar, seja com teatro, seja com outras linguagens, seja online, do jeito que nós estamos, ou seja através de festivais de teatro. Fica a dica, em breve, muito provavelmente, um outro festival Pulsa, Movimento Insurgente, mais perto de você. Beleza? Agradeço mais uma vez. Uma boa tarde para vocês. Nos vemos em uma próxima live em qualquer momento. Muito obrigado. Eu sou Paulo Guirti. Até a próxima. Beijo para vocês. Valeu! Eu faço isso.